Sejam bem-vindos a mais essa aula. Agora vamos falar de principais cálculos na folha de pagamento. Temos como ponto principal efetuarmos o cálculo básico da folha de pagamento, que se divide em duas partes, a saber, proventos e descontos. Existem vários tipos de remuneração. Nesta aula trataremos das seguintes: mensalistas, horistas e comissionados, com informações básicas para calcular o valor devido ao funcionário. Então nós temos os mensalistas, os horistas e os comissionados. São os tipos mais comuns de remuneração que existe no mercado. E agora nós vamos fazer justamente cálculos desses valores. Nós vamos justamente aprender a calcular esses valores, a ter essa noção de como calcular esses valores. É interessante notar também que a folha de pagamento ela se divide em duas partes básicas: proventos e descontos. Os proventos correspondem a todos os valores que o empregado tem para receber: salários, horas extras, adicional noturno, adicional de periculosidade, descanso semanal remunerado, entre outros. E os descontos são aqueles valores que serão extraídos do salário: INSS, faltas, atrasos, entre outros. Vamos analisar a fundo também as principais ou os principais tipos de remuneração, com informações básicas para calcular o valor devido ao funcionário. É de extrema importância que você preste muita atenção nessa aula, reveja essa aula se for necessário, porque aqui você vai ter uma boa base para tomar qualquer decisão com relação a cálculo de folha de pagamento. Vamos falar de salário. O salário base será aquele definido pelo empregador no ato da contratação. Existem vários tipos de salário. Por mês é o mensalista, por hora é o horista e por comissão é o comissionado, entre outros. Remuneração. Entende-se como remuneração o salário acrescido dos adicionais, como por exemplo, horas extras, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade. Em outras palavras, remuneração corresponde a todos os valores que compõem o salário recebido por um funcionário. Adicional de insalubridade, horas extras, adicional noturno, descanso semanal remunerado, tudo isso compõe o salário, tudo isso forma o salário e constitui-se na remuneração. Ou seja, existe o salário base, por exemplo, de R$2.000, aí você tem a hora extra. Então você pode ver que o valor do salário já muda. Você tem um adicional noturno de 20%, você tem um adicional de periculosidade. Perceba que tudo isso vai inchando o salário, que passa esse total, esse conjunto de valores que compõem esse salário é chamado de remuneração do trabalhador. Jornada mensal. O que vem a ser jornada mensal? É a quantidade de horas trabalhadas por mês pelo colaborador. Como padrão, essa jornada é de 220 horas por mês, podendo variar conforme a profissão a que pertence. Por exemplo, telefonista, que trabalha 36 horas semanais, logo 180 horas por mês. Iremos efetuar os cálculos da folha de pagamento dos tipos de salários mais comuns, como mensalistas e horistas. É importante notar que a carga horária mais comum, usualmente praticada pela empresa, é 44 horas semanais e 220 horas por mês. Mas existem algumas exceções, como por exemplo a telefonista trabalha 36 horas por dia, os bancários trabalham 36 horas, e aí nós temos também alguns trabalhadores, alguns funcionários, algumas categorias de trabalhadores que atuam 30 horas.
até mesmo 25 horas, dependendo do tipo de colaborador, dependendo do tipo da categoria do trabalhador. Há, inclusive, colaboradores, há trabalhadores que atuam justamente 12 horas por dia, na verdade é 12 por 36, ele trabalha 12 horas e folga 36 horas. Então, são horários diferenciados que existem de acordo com a necessidade da empresa. Por exemplo, os vigilantes, que trabalham 12 horas e folgam 36. Vamos falar da jornada diária. Para encontrarmos a quantidade de horas que o colaborador trabalha por dia, iremos dividir a jornada mensal por 30, logo teremos a seguinte fórmula. Jornada diária é igual a jornada mensal dividida por 30. Jornada diária, JD, é igual a jornada mensal, JM, dividida por 30. Vamos a um exemplo. Para uma jornada mensal de 220 horas, aí nós temos jornada diária igual a 220 horas, dividido por 30, é igual a uma jornada diária de 7,33 horas. E assim você calcula a jornada diária. Então, o cálculo muito fácil, é um cálculo muito simples, não há dificuldade nenhuma. Agora vamos falar, por exemplo, de proventos. Os proventos são justamente aqueles valores que fazem parte dos ganhos do funcionário, são aqueles valores pagos aos funcionários. Exemplos de proventos nós temos aqui, olha, adicional noturno, adicional de periculosidade, horas extras, salário família, adicional de insalubridade e outros. O salário, valor devido e pago diretamente pelo empregador a todo funcionário pelo serviço prestado. Então, esse seria o conceito formal de salário, valor devido e pago diretamente pelo empregador e a todo funcionário pelo serviço prestado. Existem vários tipos de salários, sendo que os mais comuns são mensalistas. Vamos falar primeiro dos mensalistas. Como você já viu, existem os mensalistas, existem os horistas, existem os comissionários. Vamos falar primeiro dos mensalistas. Funcionário mensalista é aquele que no momento da contratação tem seu salário definido por mês, daí o nome mensalista, vai receber por mês. Para calcularmos a folha de um funcionário mensalista, além do salário mensal, precisamos de mais duas informações básicas, a saber, salário dia, SD, e o salário hora. Então, para acharmos o salário mensal, é necessário encontrarmos o salário dia e o salário hora. A partir do momento que tivermos estas informações, será possível calcularmos saldo de salários, faltas, horas extras, atrasos, etc. Então, essas são as informações básicas para que possamos calcular alguns valores importantes relacionados ao salário. Horas extras, inclusive os próprios adicionais, faltas, atrasos. E a partir dessas informações de salário dia, SD e salário hora, SH, teremos todas as informações para procedermos com os principais cálculos trabalhistas. Vamos agora encontrar o salário dia, ou seja, quanto um determinado funcionário ganha por dia. É muito simples. Para encontrarmos o salário dia, utilizamos a seguinte fórmula. SD, que é salário dia, é igual a salário mensal, SM, dividido por 30, porque são 30 dias padrão no mês. O mês tem 31 dias, 30 dias, 28 dias e 29 dias. Porém, utilizamos os 30 dias que chamamos de mês comercial. Então, o mês comercial é de 30 dias. Vamos lá, vamos ao exemplo. SD, salário dia, é igual a SM, salário mensal, dividido por 30. Então, você vai pegar o salário mensal, dividir por 30. Assim você tem o salário dia. Vamos a um exemplo prático, aqui na tela. SD, salário dia, é igual a R$ 1.500. Então, o funcionário ele ganha R$ 1.500. Dividido por 30 dá igual a SD, que é o salário diário, salário dia de R$ 50. Então, cálculo muito simples. Encontrando o salário hora. Para encontrarmos o salário hora, utilizaremos a seguinte fórmula. Salário hora
é igual salário mensal SM dividido por hora mensal HM. Por exemplo, salário hora é igual a salário mensal dividido por hora mensal. Aí nós temos, vamos imaginar que o salário seja de R$ 1.500. Nós dividimos por 220 horas. Lembre-se que 220 horas é justamente a carga horária padrão. É o horário padrão de carga horária para o trabalhador brasileiro. O trabalhador ele trabalha 44 horas semanais e 220 horas mensais. Daí você divide 1.500, que é o salário, por 220 horas. Aí você tem um salário hora, ou seja, a hora desse funcionário valendo R$ 6,82. Nota: a jornada de trabalho mais comum é 44 horas semanais e 220 horas mensais. Para encontrarmos o valor que será devido ao mensalista como saldo de salário, faremos o seguinte cálculo: salário mensal dividido por 30 vezes dias trabalhados. Nesse caso, temos uma observação. O funcionário contratado como mensalista, ele não recebe o dia 31. Logo, a divisão será sempre por 30. E a contagem de dias também será até o dia 30, inclusive no mês de fevereiro. Esse mês de 30 dias, portanto, é o chamado mês comercial. O funcionário mensalista ele vai receber sempre tendo como base o mês comercial de 30 dias. Ele não recebe o dia 31. Eu coloquei aqui agora para vocês um exemplo de como fazer esse cálculo. É muito fácil, acompanhe. Admitindo-se que o funcionário foi admitido no dia 5 de janeiro, teremos o seguinte: saldo de salário é igual ao salário mensal dividido por 30 vezes dias trabalhados. Saldo de salário é igual ao salário mensal R$ 2.250 dividido por 30 vezes 26 dias trabalhados. Saldo de salário é igual a R$ 1.950. Percebam que não há exatamente dificuldade. Os horistas, bem, como já vimos, para calcularmos a folha de um funcionário horista, além do salário hora, precisaremos de mais umas informações básicas e outras que serão utilizadas quando formos efetuar o cálculo de férias e 13º salário. Por exemplo, salário dia, SD, e salário mensal, SM. A partir do momento que tivermos estas informações, nos será possível calcular faltas, horas extras, atrasos e etc. Vamos encontrar agora o salário dia. Encontrando o salário dia, SD. Para encontrar o salário dia SD, siga a seguinte fórmula: SD é igual ao salário hora, SH, vezes JD, jornada diária. Por exemplo, SD é igual a SH vezes JD, que seria 220 dividido por 30, que dá 7,33 horas. SD é igual a 25 vezes 7,33, SD é igual a 183,32, salário dia 183,32. Encontrando o salário mensal SM. Para encontrar o salário mensal SM, siga a seguinte fórmula: SM, salário mensal, é igual ao salário hora, SH, vezes JM, hora mensal. Por exemplo, SM é igual a SH vezes JM, que são 220 horas, ou hora mensal. SM é igual a 25, que seria salário hora, vezes 220 horas mensais. SM, salário mensal, é igual a R$ 5.500. Espero você na próxima aula. E para você que está fazendo este curso de departamento pessoal pelo nosso canal no YouTube, eu quero te dizer que este treinamento é parte integrante do nosso treinamento completo de especialista em departamento pessoal. Eu quero oferecer a você o nosso treinamento completo que vai transformar você em um genuína especialista em departamento pessoal. Você vai dominar o mercado. Neste treinamento você tem tudo e muito mais que precisa saber, que precisa conhecer para se transformar em um genuína especialista em departamento pessoal. Não perca tempo. Clique no link na descrição, conheça a nossa página que vai explicar para você com detalhe como funciona o nosso treinamento de especialista em departamento pessoal. Estou esperando por você.